do pensamento, quando vozes argentinas embalaram o interior. Lísias e as irmãs cantavam maravilhosa canção, composta por eles mesmos. Muito difícil frasear humanamente as estrofes significativas, cheias de espiritualidade e beleza, mas tentarem fazê-lo para demonstrar a riqueza das afeições nos planos de vida que se estendem para além da morte. Pai querido, enquanto a noite traz a benção do repouso, recebe, Pai carinhoso, nosso afeto e devoção. Enquanto as estrelas cantam na luz que as empalidece, vem unir a nossa prece à voz do teu coração. Não te perturbes na estrada de sombras do esquecimento, não te doa o sofrimento, jamais te firas no mal. Não temas a dor terrestre, recorda a nossa aliança, conserva a flor da esperança para a aventura imortal. Enquanto dormes no mundo, nossas almas acordadas relembram as alvoradas desta vida superior, aguardam por vir risonho, espera por nós que, um dia, volveremos a alegria do jardim do teu amor. Venha a nós, Pai generoso, volta a paz do nosso ninho, torna as luzes do caminho, ainda que seja sonhar, esquece, um minuto, a terra e vem sorver da água pura de consolo e de ternura das fontes de nosso lar. Nossa casa não te ouvida ao sacrifício, a bondade, a sublime claridade de tuas lições no bem, atravessa a sombra espessa, vence, Pai, a carne estranha, sob a alcume da montanha, vem conosco orar também. As derradeiras notas da bela composição, notei que o globo se cobria, interiormente, de substância leitoso acinzentada, apresentando, logo em seguida, a figura simpática de um homem na idade madura. Era Ricardo. Impossível descrever a sagrada emoção da família, dirigindo-lhe amorosas saudações. O recém-chegado, após falar particularmente à companheira e aos filhos, fixou o olhar amigo em nós outros, pedindo fosse repetida suave canção filial, que ouviu banhado em lágrimas. Quando se calaram as últimas notas, falou comovidamente. Ó, meus filhos, como é grande a bondade de Jesus, que nos aureolou o culto doméstico do Evangelho com as supremas alegrias desta noite. Nesta sala temos procurado, juntos, o caminho das esferas superiores. Muitas vezes recebemos o pão espiritual da vida e ainda aqui, que nos reencontramos para o estímulo santo. Como sou feliz! Nesta narrativa temos um aparelho que permite a comunicação entre os habitantes de nosso lar e nosso plano. Nosso lar foi publicado em 1944, ou seja, 15 anos antes do início dos estudos da TCI por Friedrich Jurgenson. Tal narrativa serve para fundamentar e legitimar ainda mais o importante trabalho de pesquisas com a transcomunicação instrumental. André Luiz em nosso lar nos trouxe tanta informação acerca do plano extrafísico que ainda levaremos muitos anos para compreender esse cabedal de conhecimentos. A TCI foi citada 15 anos antes de seus primeiros estudos. Nossos irmãos do mais além já possuem a tecnologia necessária para as comunicações, falta apenas nós desse plano aperfeiçoarmos nossos equipamentos para tais comunicações que serão tão comuns como hoje é comum utilizar um aparelho de telefone celular. Esse será o futuro da TCI. 6. A colônia Recanto de Irmãos. Neste capítulo trazemos ao leitor informações sobre uma colônia estabelecida no plano espiritual que tem suas atividades voltadas à divulgação da doutrina espírita por meio da tecnologia da informação, a colônia Recanto dos Irmãos. Para o levantamento dessas informações recorremos aos amigos da equipe do site Luz Espírita e fizemos uma reunião mediúnica particular na residência de Wilson Forner, com a presença do webmaster do site Eri Lopes e o médium Wilton Oliveira. Registramos aqui nossa gratidão aos amigos e ao pessoal da colônia. Para sermos o mais fiel possível aos assuntos tratados na reunião mediúnica, aqui transcrevemos todo o seu conteúdo. A pauta da reunião era a organização e trabalhos da colônia Recanto dos Irmãos. Recebemos então a visita de um abnegado trabalhador da colônia, César Anzi. Comunicação,
22/09/11. Missão do Espiritismo e do Espírita. A missão do Espiritismo não é de ser a religião do futuro, é a de espiritualizar o ser. No entanto, o mal manipula as boas coisas em nosso interesse pessoal. Felizmente, existem mais pessoas interessadas no caminho de Deus do que no mal. Por que tanto mal na Terra? Pela omissão dos bons e ênfase demasiada dos meios de comunicação na maldade. Enfatizamos a maldade para ofuscar nossos defeitos. Esse é o alerta do Espiritismo para que conheçamos nossos males antes de apontar os erros do próximo. Não há limites para a comunicação. A internet chegou por meio da destruição da guerra. Hoje é levada para levar amor e sabedoria dos planos espirituais. A missão do verdadeiro espírita transcende isso. Este tem a responsabilidade de levar conhecimento àquele que ainda não tem. Seremos cobrados por isso. Desejamos que todos tenham no Espiritismo a certeza da justiça e da bondade de Deus, que não é punitivo. Deus sempre nos dará a oportunidade do recomeço tendo paciência com nossas imperfeições. O espírita de hoje não pode se comportar como um fanático religioso preso dentro do centro espírita escondendo seus conhecimentos entre quatro paredes. Nosso Senhor Jesus nos ensinou: não coloque a candeia embaixo do alqueire. Colônia Recanto dos Irmãos. Seu objetivo é preparar as pessoas para as questões da tecnologia para o bem geral da humanidade, a divulgação do Espiritismo e o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Surgimento. A Colônia Recanto dos Irmãos foi fundada por diversos espíritos imigrantes que vinham para o Brasil e constituíam suas vidas aqui. Estes, quando desencarnavam, eram socorridos por diversas colônias afins, porém, aqueles que tinham ligações com colônias de seus países de origem não conseguiam contato com seus amigos dessas cidades. Ficavam então sem seus mentores e muitas vezes ficavam em regiões de sofrimento onde buscavam a ajuda do divino e então encontravam campos de estudo e adaptação para novas reencarnações. Tal processo era longo, pois muitos falavam japonês e eram atendidos por espíritos que não falavam japonês, por exemplo. Isso dificultava o atendimento, sobrando ao espírito assistido muito saudosismo. Depois da readaptação, libertando-se do idioma de sua encarnação anterior, os espíritos começaram a pensar em outros espíritos que tinham os mesmos problemas e juntaram-se para fundar a Colônia Recanto dos Irmãos, agregando pessoas e tecnologia. A colônia expandiu-se ao ponto de que irmãos que ali foram acolhidos começaram a estudar e desenvolver atividades frequentes. Em alguns momentos tivemos com mais japoneses. Outros momentos, portugueses, italianos e alemães. Hoje não há mais dificuldade de locomoção entre os países e a Colônia Recanto dos Irmãos é uma colônia a serviço dos imigrantes no Brasil. Nela há um hospital para a reencarnação daqueles que simpatizam com a colônia. Atualmente, há uma gama maior de espíritos afins com a colônia. Geografia. A geografia da colônia é muito diversa. Tem entidades que fazem parte da área rural que mantém uma estrada com jardins floridos, assim como a alimentação vegetal da colônia bem amparada e servindo o desenvolvimento de novas ferramentas e técnicas agrícolas que não agridem ao meio ambiente. Técnicas que são intuídas aos pesquisadores encarnados. Na área rural trabalham espíritos muito simples com relação ao conhecimento, porém muitos dispostos em servir. Dentre os que têm acesso a esse lado da colônia há também o lado tecnológico. O centro de estudos da colônia é o maior prédio que temos, com biblioteca, centro tecnológico e tudo que há de desenvolvimento científico, filosófico e teológico. É um prédio de grandiosidade. A colônia conta ainda com um hospital pequeno, mas bem estruturado, do qual temos muito orgulho, pois lá fazemos os primeiros socorros e os primeiros tratamentos com irmãos que chegam sem compreensão com o que acontece. Os mais necessitados são transferidos para outros hospitais especializados. Temos o aparelho TCO psicolográfico, chamado também de PSI,
que é um registrador holográfico das formas pensamento. Ele possui uma tela fluida de longas proporções. Damos muita importância a tudo que o ser humano pode fazer. O aparelho faz interpretação da energia que emana de nossas mãos quando pensamos em algo. Ele interpreta o campo magnético que nos envolve a todo instante e se manifesta conforme o pensamento. Há outros aparelhos que não necessitam da interação física, apenas os pensamentos. Projetos de divulgação do Espiritismo. O projeto de divulgação do Espiritismo nos meios de comunicação e manifestação artística é um projeto que recebi de Deus com prazer. Precisei me preparar antes, fazer avaliação, pois tenho que aprender fazendo. É no trato com os necessitados é que aprendemos a importância do conteúdo daquilo que está nos livros. Em contato com os arquivos da colônia recebi orientação do professor Tales que me orientou a ter cuidado com o imediatismo e não sentir desânimo. Atualmente o projeto começa a fazer sentido entre os dois planos. Depois da comunicação acima prepararmos novas questões e agendamos um novo encontro mediúnico em nossa residência no dia 20 de 10 de 2011 às 19h30, quinta-feira. 1. Qual a localização geográfica da colônia Recanto de Irmãos em relação ao nosso plano? Por exemplo, nosso lar fica em localização equivalente à cidade do Rio de Janeiro. Resposta: a colônia Recanto dos Irmãos fica em região equivalente à zona leste da cidade de São Paulo. 2. Como funciona a administração da colônia Recanto de Irmãos e quais são seus departamentos? Resposta: tudo fica concentrado no centro da colônia, no centro de estudos, centro de convenções, biblioteca e hospital. Nos arredores existem iburgos que são outras regiões como os campos que cuidam do cultivo de nossa alimentação, flores e pesquisas de novas técnicas agrícolas e centro de biologia. Existem outros burgos que atendem a irmãos de outras línguas e cultura e possuem características que lembram seus países de origem. São semelhantes a algumas cidades que temos no Brasil que lembram outros países como, por exemplo, Olambra que lembra a Holanda, etc. Toda a organização administrativa está sob a responsabilidade de Laerte, Madalena Margarida. Eu, Cesar Anzi, sou o porta-voz da colônia. 3. Como a colônia emprega a tecnologia da informação no plano extrafísico? Resposta: o Wilton, o médium, me cobrou porque em algumas comunicações parecia que era ele que estava falando e eu não o deixava perceber a minha presença ao seu lado. Então, lhe respondi que a aproximação não é o único meio de comunicação entre um desencarnado e um encarnado. Para falar com uma pessoa do outro lado do planeta podemos, por exemplo, usar um aparelho celular. Então, nós usamos uma espécie de microchip colocado juntamente com a glândula pineal do médium que permite que ele ouça minha voz enquanto eu faço outras atividades. Outros recursos tecnológicos que utilizamos são gravações holográficas em arquivos no aparelho Psy que já comentamos, de imagens mentais e de eventos que podemos gravar através de câmera de vídeo e mostrar em palestras, seminários e programas de reencarnação. Há pessoas que pensam que na leitura de pensamentos se vê tudo o que o ser pensa, mas na verdade fazemos uma anamnese, ou seja, apenas o que se pensa no momento. Podemos transportar nossos pensamentos por meio de aparelhos que catalisam esses pensamentos e os transmitem. Usamos também um telefone entre as colônias que possui uma tecnologia de transmissão de pensamento. Encontro certa dificuldade em fazer comparações destes equipamentos e sua tecnologia ainda rudimentar. A tecnologia usada para a comunicação externa é uma espécie de telefone que permite a materialização do espírito comunicante de forma tangível e permite a bicorporeidade virtual. 4. Quais são suas considerações sobre a implantação da Casa Espírita Virtual? Respostas. O papel da Casa Espírita Virtual será o de esclarecer e ampliar o alcance da doutrina dos espíritos, enquanto o Centro Espírita Tradicional convém primar pela assistência social,
evangelização infantil e a mocidade espírita. Os trabalhos de estudo, desobsessão e afins, podem ser conduzidos pelo formato virtual. Infelizmente, hoje acontece o contrário, dá-se mais valor ao intelecto do que à caridade. Usam o próprio evangelho para fechar suas portas aos pequenos e necessitados. É muito fácil apenas prestar socorro espiritual em apenas 1 hora de trabalho, enquanto o trabalho com os carentes é deixado em segundo plano, pois não suportam ver-nos semelhante à pobreza e se consideram superiores. Um grave defeito agravado pela desculpa de falta de tempo. A casa espírita virtual não esvaziará o centro espírita tradicional, pois esta não se esvazia por falta de espíritas, mas por falta de espiritismo. A casa espírita virtual ampliará o trabalho de divulgar Jesus em todos os campos virtuais. 5. Quais suas sugestões para implantação e condução da tecnologia da informação no espiritismo? Resposta: a importância da comunicação se avalia pela velocidade que ela tem com a internet e então podemos avaliar qual a distância que a doutrina espírita pode alcançar com a web. Os espíritas mais progressistas e modernos devem denotar a importância do fato do espiritismo não se faz apenas dentro das 4 paredes do centro espírita. Isso seria minimizar o trabalho da espiritualidade. A irmã Margarida certa vez disse: não importa as pedras que nos atirem, importam as flores que colhemos. 6. O intercâmbio mediúnico na internet não constituiria uma nova forma de exercício mediúnico. A psicodigitação, escrita mediúnica direto no teclado, em alusão à psicografia, escrita mediúnica no papel. Resposta: perfeitamente. Na verdade já é possível que isso aconteça de um espírito poder tomar de assalto o aparelho mediúnico para escrever sua mensagem no teclado, mas sabemos que não é mais necessário esse tipo de comunicação brusca, embora alguns espíritos o desejem, pois alguns médiuns os impedem de falar. Há um grande número de espíritos que desejam a comunicação e poucos médiuns para a tarefa. Médium é aquele que faz a mediação entre o plano extrafísico e o plano físico. Se percebermos o plano extrafísico e não transmitirmos a mensagem, somos meros sensitivos. Jesus disse que seus filhos e filhas profetizarão. A mediunidade se estenderá pelo mundo. Promover o exercício mediúnico no teclado será uma prática mais ecológica, afinal a produção de papel, lápis e caneta agridem o meio ambiente. 7. O que a colônia espera de nossos trabalhos na seara espírita? Resposta: nós esperamos que hajam resultados e a verdade que é o leitmotiv de nossos trabalhos. De resultado, nós desejamos muito que alcancem o maior número de pessoas possível. Desejamos que o trabalho do irmão seja um trabalho de vanguarda com compromisso com a verdade. 8. Para encerrar nosso encontro e para concluir nosso livro, quais são suas considerações finais? Resposta: gostaria de tratar das questões morais na internet e nos meios de comunicação, que possuem a missão de tornar as pessoas mais informadas e evoluídas. Falar de moralidade e de cristianismo dentro de cada um é sempre reforçar a necessidade da reforma íntima. Gostaria de falar para os adeptos da ortodoxia espírita que o que se constitui antidoutrinário é o caminhar na direção oposta do Cristo que por sua vez nunca pregou a intolerância. O grande bandeirante desse meio é Dr. Inácio Ferreira que de forma bem-humorada, inteligente e aplicada nos ensina em seus livros e blog a ética espírita. O espiritismo ainda vai crescer muito. Temos esperança nisto. Mas reparemos que Jesus, ao se referir ao advento do Consolador, disse que nos enviaria outro Consolador. Espero, pois, que não tenhamos necessidade de outro, e mais outro. Blog do Dr. Inácio 04 de 10 de 2011. Não façamos do Espiritismo apenas uma gota perdida no oceano, não sejamos apenas espíritas, mas, sobretudo cristãos.
Chico Xavier dizia que se o espiritismo ficasse restrito aos interesses que alguns dirigentes ou se deixasse de lado o seu caráter cristão, ele deixaria de ser espírita e seria apenas um cristão. Devemos amar a Deus e não temê-lo. 7. Entrevista com Carlos Bacchelli. Uma novidade que merece especial atenção e se constitui de modelo de como a tecnologia da informação pode auxiliar o espiritismo é o blog do Dr. Inácio Ferreira, Inácio Ferreira Bacchelli.blogspot.com. Neste blog o médium Carlos Bacchelli psicodigita. Acabamos de criar um termo, psicografia mediunidades apresentada a meio da escrita e psicodigitação é a mediunidade apresentada no teclado do computador. Afinal, não importa o meio em que se expresse mediunidade é o intercâmbio entre o pensamento de um espírito desencarnado e um espírito encarnado. Todas as terças-feiras de manhã mensagens do médico psiquiatra Dr. Inácio Ferreira, mensagens com temas importantes para o movimento espírita. O mesmo médium também psicodigita poesias de Euricledes Formiga no blog, formigabacchelli.blogspot.com. A psicodigitação é uma nova forma de apresentação da mensagem mediúnica na qual o médium em transe de maior ou menor consciência escreve diretamente no teclado do computador as mensagens do mais além. Tal forma de exercício mediúnico será cada vez mais frequente, pois as novas gerações terão mais contato com informática e menos contato com o papel. Nós da autoria quando nos propomos a escrever ensaios ao leitor recorremos também a tal tipo de mediunidade, pois somos intuídos a escrever diretamente no teclado. No início usávamos primeiro o papel, depois passamos a escrever diretamente no teclado do computador. Na verdade seria muita arrogância de nossa parte se auto-intitular de autor, pois somos meros compiladores ou organizadores do que a espiritualidade amiga nos intui em processo de coautoria. Sobre o uso da tecnologia da informação no espiritismo Carlos Bacchelli gentilmente nos concedeu a seguinte entrevista. Entrevista sobre mediunidade e informática. 1. Como surgiu a ideia de promover blogs na internet? Blog Dr. Inácio Ferreira e Euricledes Formiga, para o intercâmbio mediúnico, ou seja a mediunidade na internet. R. A ideia pertence ao Dr. Inácio Ferreira que deseja uma maior aproximação com os leitores de suas obras, interagindo com eles em tempo real. O objetivo ainda é de mostrar o quanto o mundo espiritual pode estar conectado conosco, os encarnados, sem a burocracia e os problemas econômicos que envolvem a edição de um livro. 2. O intercâmbio na internet não construiria uma nova forma de mediunidade, a psicodigitação, escrita mediúnica direto no teclado, em alusão à psicografia, escrita mediúnica no papel. R. Creio que não. Mediunidade é pensamento a pensamento, e, sendo assim, a forma, talvez, seja o que menos importa no fenômeno de transmissão e recepção de ideia. 3. Qual sua opinião sobre a utilização dos recursos da tecnologia da informação aliada às artes para a divulgação do espiritismo? R. O espiritismo, em sua divulgação, deve lançar mão de todos os meios lícitos disponíveis. A arte é um excelente veículo para a propagação da doutrina e, sem dúvida, necessita ser incentivada, mormente entre os mais jovens. 4. Qual sua opinião sobre a criação de casas espíritas virtuais para levar o entendimento e estudo da doutrina espírita pela internet para todos os cantos do mundo? R. Excelente, desde que se alerte para que não haja um esvaziamento das casas espíritas, tão necessitadas de cooperadores para a manutenção de suas atividades. 5. Como nossos irmãos desencarnados empregam a tecnologia da informação no plano extrafísico? R. Da mesma maneira que a empregamos na Terra, apenas, digamos, com a velocidade da luz. Segundo o Dr. Inácio Ferreira, as novidades que chegam à Terra, quando chegam já se encontram ultrapassadas no mundo espiritual. 6.
Quais suas sugestões para implantação e condução da tecnologia da informação no Espiritismo? R. Não sou expert no assunto. Aguardemos que o Espírito de Esteves Obis nos inspire. 7. Quais são as considerações sobre as questões acima de Dr. Odilon Fernandes, estudioso do fenômeno mediúnico, e de Dr. Inácio Ferreira, que tem seu blog neste plano, ou Euríclides Formiga, poeta do mais além? R. Os referidos espíritos amigos possuem uma cabeça aberta e são de parecer que, em futuro próximo, novas modalidades de comunicação mediúnica haverão de se disponibilizar aos médiuns na Terra, porque, afinal, o mundo espiritual é a matrix da realidade, é o mundo da virtualidade. 8. Entrevista com o instrutor Aniceto na Casa Amiga. Em busca de mais informações a respeito do emprego da tecnologia da informação no Espiritismo, agendamos na Associação Beneficente Espírita Casa Amiga situada na Rua B, 114, Itaim Paulista, São Paulo, no dia 13 de outubro de 2011, quinta-feira, às 20 horas, um encontro mediúnico para instruir este trabalho. Na ocasião, contamos o apoio da médium Wilma Cunha, que gentilmente cedeu seu aparelho mediúnico e recebeu a seguinte mensagem pela psicofonia: a vida não nos depara com situações para a qual não temos força e disposição. Na vida sempre existirá a primeira vez e nós temos que ter a vontade e a coragem de vencer. Sinto-me lisonjeado por estar aqui nessa oportunidade de comunicação, pois estou presente em todas as reuniões em prol dos assistidos desta casa. Visito a cada um de vós todos os dias, porque temos incumbência de deixar vocês médiuns preparados, com bem-estar para a tarefa que é árdua, mas nós estamos sempre juntos colaborando, instruindo, ajudando e fazendo tudo para que não hesites nas tarefas. Nós do mundo espiritual que temos a incumbência desde lá agradecemos toda a dedicação por este irmão que vem em busca de informações. Sinto-me honrado e feliz em estar com vocês. É oportunidade para dar nossa mensagem. Trabalhem com seus guias, seus mentores. A nossa irmã abriu caminho, porém está com a saúde debilitada. A tarefa agora é de vocês. O objetivo de nossa reunião hoje é colaborar com nosso irmão em seu trabalho. Nesse momento o benfeitor comunicante nos concedeu a palavra e então, primeiramente perguntamos: boa noite, como nós podemos chamá-lo? Resposta: primeiramente pode me chamar de um amigo. No final da comunicação daremos a nossa identidade. Feita a saudação, fizemos a primeira das perguntas previamente elaboradas. 1. Qual sua opinião sobre a utilização da tecnologia da informação aliada às artes para a divulgação do Espiritismo? Resposta: as artes sempre foram fonte de instrução e educação. Quando bem aplicadas, ensinam e instruem. Por isso o artista é dotado de sensibilidade notável. A tecnologia da informação não é para ser estanque. A tecnologia da informação se desenvolveu de uma forma muito grande porque Deus assim o permitiu. É chegado o momento que os homens terão onde buscar sua paz interior, vão deixar a ciência e buscar os conhecimentos da vida, de si mesmos. A tecnologia da informação, ciência e o homem andam de mãos dadas. 2. Qual sua opinião sobre a criação de casas espíritas virtuais para levar o entendimento e estudo da doutrina espírita pela internet para todos os cantos do mundo? Resposta: ainda é um pouco estranho para vocês da matéria falar em centro espírita virtual. Tudo o que existe na Terra já existe no mundo espiritual há muito tempo. Isso é moderno demais para esta geração, mas não será para as futuras gerações. Tudo deve ser muito bem programado, com amor, com boa intenção. Porque este instrumento pode ajudar ou degradar. Pedimos a Deus que as pessoas que trabalhem com isso, o façam sem personalismo, deixando Deus como regente. Infelizmente ainda há centro espírita tradicional, cujos dirigentes se consideram detentores da verdade que pertence ao Pai. 3.
O intercâmbio mediúnico na internet não constituiria uma nova forma de exercício mediúnico. A psicodigitação, escrita mediúnica no teclado, em alusão à psicografia, escrita mediúnica no papel. Resposta: mediunidade é mediunidade. Independe do modo em que age o intercâmbio entre o espírito encarnado ou desencarnado. Não importa se for a prancha, no papel ou no teclado. Reforço o que disse antes, é preciso que haja amor e doação. 4. Como nossos irmãos desencarnados empregam a tecnologia da informação no plano extrafísico? Resposta: nós já sabemos que a linguagem universal dos espíritos é o pensamento. Contudo, na espiritualidade existem aparelhos sofisticadíssimos, pois nem todos os espíritos conseguem se comunicar apenas com o pensamento. Os aparelhos que vocês têm são planejados por espíritos que intuem seus inventores que os reproduzem de maneira ainda imperfeita. Mesmo assim a inteligência dos homens os fazem funcionar bem. 5. Quais suas sugestões para implantação e condução da tecnologia da informação no Espiritismo? Resposta: todos os meios são louváveis. Todos os meios, seja através dos livros, rádio, revistas, seja através das artes ou outras formas de expressão, ou seja, essa tecnologia da informação vai ser operante. Existirá uma tecnologia que vocês não têm noção de onde vai parar. Com a permissão de Deus, todas as formas são louváveis. 6. Quais são as considerações da equipe espiritual da Casa Amiga sobre as questões acima? Resposta: cada casa tem uma regência, cada casa tem a sua forma de trabalhar. Esta casa tem uma forma em partes conservadora que nós achamos muito importante, mas somos abertos às novas ideias. Aqui não é um lugar onde as equipes refutam as ideias novas. Toda a ideia é discutida democraticamente antes de entrar em prática. As pessoas que aqui militam entendem que a vida é renovação. O que é preciso é análise, observação para verificar se toda inovação é boa ou ruim. As pessoas daqui já utilizam essa tecnologia que é boa. Tudo depende da forma que é utilizado. 7. Qual seu conhecimento sobre a existência da colônia Recanto de Irmãos e suas atividades? Resposta: ainda não tenho conhecimento dessa colônia devido às minhas tarefas. Cada espírito tem tarefas que abraça e milita por elas. Gostaria de conhecer essa colônia, nós sempre arrumamos tempo para uma visita. 8. A Casa Amiga é ligada ao qual colônia ou instituição do plano extrafísico? Respostas: toda casa tem que ter sua ligação, pois ela não pode ser um núcleo isolado. Somente grandes casas constituem seu próprio núcleo, e mesmo assim sentem a necessidade de interagir com outros núcleos. Esta casa está ligada à instituição a que se refere André Luiz, nosso lar. Após a entrevista acima, o benfeitor prosseguiu sua preleção. Todo o trabalho que é feito em prol da doutrina espírita, que será a religião do futuro, quando um trabalho se faz em prol da doutrina dos espíritos com desejo de ajudar a doutrina e ajudar as pessoas, sempre já junto um companheiro que venha auxiliar e trazer bons pensamentos. Que o trabalho de vocês possa trazer benefício à nossa doutrina, que é a doutrina dos espíritos. Às vezes a médium se pergunta como as religiões que travam o pensamento estão com suas casas lotadas. No entanto, vocês já sabem a resposta. O ser humano busca a facilidade. Muitos ainda não estão com sua visão no horizonte, não conhecem a si mesmos. Tudo tem o seu tempo, sua hora de acontecer. Chegou o momento em que as pessoas não estão felizes e buscarão novos horizontes. Daí, a doutrina espírita deve estar presente, mesmo que não seja na forma de doutrina espírita, na forma de boa nova que faça as pessoas refletir que o Pai está conosco. Em encerramento ao encontro mediúnico, o benfeitor fez uma prece que muito nos emocionou e por fim se identificou. Eu sou o Aniceto, o mesmo que André Luiz se referiu. André Luiz citou o instrutor Aniceto no livro Os Mensageiros por intermédio da psicografia de Chico Xavier.
André Luiz descreveu a Aniceto da seguinte forma: instrutor no Ministério da Comunicação. Aniceto trabalhara algum tempo na regeneração e depois em tarefas sacrificiais no Ministério do Auxílio, mas seus esforços o levaram à importante função de instrutor na comunicação. Aniceto não se consorciara em nosso lar e, por isso, vivia ao lado de 5 amigos que lhe foram discípulos na terra, em edifício confortável encravado entre árvores frondosas e tranquilas. O instrutor aparentava a calma refletida do homem que chegou à idade madura, sem fantasias da mocidade inexperiente. O serviço coordenado por Aniceto era variado e rigoroso e nele só se aceitavam cooperadores interessados na descoberta da felicidade de servir e que se comprometessem a calar toda espécie de reclamação. Obra citada, capítulo 2, páginas 16 a 19. 9. Conclusão. O emprego da tecnologia da informação que atualmente ocorre em todas as áreas do conhecimento humano também será utilizado em prol da difusão do espiritismo. O movimento espírita não pode prescindir de utilizar todas as mídias disponíveis para difundir a doutrina dos espíritos. Kardec em seu tempo usou todos os recursos disponíveis para codificação: cartas, livros, revistas, jornais e reuniões mediúnicas. O espiritismo não foi criado para ser restrito apenas ao espaço físico de uma casa espírita. Ele foi criado para ser um conhecimento comum para toda a humanidade, sendo nosso dever levá-lo para o conhecimento geral. Em nossa tarefa de difusão da doutrina espírita devemos envidar todos os esforços possíveis utilizando todas as mídias: TV, rádio, cinema, teatro, transcomunicação instrumental e toda a gama de recursos da internet. O e-book será importante sucessor do livro impresso, multiplicando o conhecimento de forma mais democrática, rápida, ecologicamente correta e atingirá pessoas do mundo inteiro. A psicodigitação será uma nova forma de apresentação do fenômeno mediúnico, que na verdade ocorre via pensamento. Dessa forma, por meio das diversidades de apresentações, a mediunidade com Jesus trará esclarecimento e consolo para as gerações futuras. O médium registrará a mensagem de nossos irmãos desencarnados diretamente no teclado do computador ou na tela touchscreen do tabulete. A casa espírita virtual será um posto auxiliar da espiritualidade que permitirá ao espiritismo atender à grande demanda de pessoas que neste século XXI não se contentarão com as religiões tradicionais e que buscarão respostas racionais aos seus questionamentos. No entanto, a casa espírita tradicional não se tornará obsoleta, pelo contrário. Ela receberá com amor as pessoas que terão seu primeiro contato com a doutrina pelos canais de comunicação. A casa espírita tradicional trabalhará em parceria com a casa espírita virtual de forma que uma complementará as atividades da outra. O espiritismo é uma doutrina dinâmica que assimila todos os avanços da ciência e dentre estes assimilará também todos os recursos da tecnologia da informação. Ao empregarmos a tecnologia da informação no Espiritismo, cumpriremos a vontade de nosso Mestre Jesus. Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda a criatura. Jesus, Marcos 16:15. Para encerrar este trabalho, compartilhamos com o leitor uma mensagem que psicografamos durante estudos dentro do curso de Educação Mediúnica na Associação Beneficente Casa Amiga em 21 de setembro de 2011 às 21h, quarta-feira. A colônia Recanto dos Irmãos é uma cidade fundada por diligentes irmãos voltados à divulgação da doutrina espírita por meio de todos os recursos da tecnologia da informação. Dentre eles o mais importante é a internet. No entanto, tal esforço não prescinde da nossa dedicação e dos irmãos encarnados para darmos início a uma nova fase da doutrina espírita, a da divulgação em massa. Chico Xavier começou com a missão do livro. Agora nós temos a missão da Casa Espírita Virtual, que será importante canal de auxílio aos irmãos espalhados por todo o mundo. É chegado o momento de Brasil atingir sua destinação de coração do mundo, pátria do Evangelho.
Observe nossa política, economia, Copa do Mundo e Olimpíadas. Tais eventos não ocorrerão por acaso e o mundo está de olho em nós. Por isso é fundamental que nos engajemos na divulgação da doutrina dos espíritos, seja no cinema, teatro, televisão e internet. Deixamos a você um fraternal abraço e incentivo à conclusão de seu livro que estamos lhe inspirando. Um amigo da colônia Recanto dos Irmãos, Rogério. Fim.